Fala, camaradas! Lula é aprovado por 60% da população. 35% desaprovam seu governo. Mas antes de comentar a pesquisa, ia pedir para que você se inscreva no meu canal, tá bom? Curta, toque o sininho, compartilhe, comente. Enfim, esse trabalho é para você. Bem, vamos lá comentar a pesquisa que aponta aí que 60% da população estão aprovando o governo do presidente Lula. Ele teve um acréscimo de 4% referente às pesquisas anteriores. Eu vou passar aqui os dados por região para você ter uma dimensão como que está distribuído a aprovação do presidente Lula. Bem, mas vai ter que colocar o óculos. No Nordeste, o Lula está com 72% de aprovação. No Sudeste, está com 55%. Na região Sul, ele está com 59%. E na região Norte, Centro-Oeste e Norte, com 52% de aprovação. Então, vocês percebam que Lula mantém a grande aprovação que ele tem no Nordeste e tem avançado significativamente na região Sudeste. Outro dado importantíssimo: quem ganha até 2 salários mínimos, 68% da população aprova o governo do presidente Lula. Quem ganha de 2 a 5, 56% aprovam. E acima de 5 salários mínimos, 49% da população aprova. E aí chama a atenção 68% até 2 salários mínimos, porque o presidente Lula retomou as políticas sociais que tinham sido desmanteladas pelo governo anterior. Vou citar inúmeras aqui: Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, mais médicos. Então, um conjunto de políticas sociais, colocou o Estado de volta para servir a população, principalmente aquela que mais precisa do Estado. Então, esses números da população com menor renda no país demonstram que o Lula está no caminho certo. Outro dado é por raça, por cor, Então, os pardos, 60% aprovam o governo Lula, 56% dos brancos. Mas o que mais chama atenção positivamente são os pretos e pretas. 70% aprovam o governo do presidente Lula, que também, durante o processo eleitoral, mais de uma vez tem reiterado a questão de fazer frente ao racismo estrutural do nosso país. Ele retomou o Ministério de Igualdade Racial, Direitos Humanos, das Mulheres, e tem introduzido as políticas públicas produzidas pelo Estado, favorecem principalmente aquela população que é mais marginalizada, mais sofrida, mais excluída. E essa população é a população de pretos e pretas, certo? Sobre religião, olha só que dado interessante: 63% dos católicos aprovam o governo do presidente Lula. 50% dos evangélicos aprovam o governo do presidente Lula. E se juntar todas as outras religiões, inclusive os ateus, 64% aprovam o governo do presidente Lula. E aí o que chama atenção são os evangélicos, porque muitos dizem, e é verdade, alguns setores do segmento evangélico foram, vamos dizer assim, instrumentalizados pela política, misturando fé e política, e foram induzidas a criar um fantasma de essa população até 2 salários mínimos, e boa parte delas são evangélicas. Elas compreendem e reconhecem, pelo menos metade dos evangélicos aqui reconhecem o esforço e as ações do governo do presidente Lula para incluir a sociedade brasileira, independente de religião. Bem, outro dado interessante: dos eleitores de Lula, 93% apoiam. Então, aquelas pessoas que votaram em Lula, a sua grande maioria está aprovando o governo do presidente Lula. Então, significa que o voto das pessoas que foram direcionadas ao presidente Lula estão sendo
está sendo bem avaliado, né? Então as pessoas não estão se arrependendo de ter votado em Lula, né? 25% das pessoas que votaram em Bolsonaro no segundo, esses são de segundo turno, tá? No segundo turno, que votaram em Bolsonaro, aprovam o governo do presidente Lula. Então, aí você percebe que essa aprovação de 60%, que está acima daquilo que votaram em Lula, né, que ele teve 51% dos votos, significa que uma parcela considerável dos eleitores de Bolsonaro hoje estão reconhecendo e avaliando positivamente o governo do presidente Lula, né? E quem não votou, nulo, branco, 58% aprovam o governo do presidente Lula. Então significa que mesmo aquelas que anularam, que votaram, que estavam descrentes com a política, não se interessaram, hoje elas reconhecem que o governo do presidente Lula é positivo. Percebe, primeiro, que o presidente Lula está conseguindo, através das suas ações de políticas públicas, fazer com que uma parcela considerável da população que votou em Bolsonaro e mesmo aquelas que não votaram estejam reconhecendo as virtudes do governo do presidente Lula. Tá certo? Então esses dados que eu trouxe aqui para vocês, né, são dados importantes, relevantes, eu ia dizer, né, e que servem para que nós possamos dialogar com a sociedade, né, e tentar tirar esse ranço, né, que um setor da sociedade ainda não se permite dialogar sobre o país. Tá certo? Então, um grande abraço, gostou desse vídeo, inscreva no meu canal e até o próximo.